Hoje a gente tem um convidado muito especial aqui para o canal, o Giovanni Fernandes, que ele é o criador do Fotografia para Iniciantes, que é um canal muito legal que, se você não conhece, já vai aqui embaixo, ó, tem o link aí pro canal dele e se inscreve. E o Giovanni, ele é conhecido pelas gambiarras fotográficas, né? Ele faz umas invenções lá para conseguir a fotografia que ele precisa e também pela paçoquinha. Acima de tudo, você vai ver que ele tem um amplo conhecimento sobre fotografia. Então, pessoal, vocês sabem que aqui no canal eu dou muita prioridade à fotografia de arquitetura e interiores, que é uma das minhas paixões realmente. E o Giovanni é especialista em fotografia panorâmica imersiva. Nossa, o que será que é isso, né? Você deve estar se perguntando. E o Giovanni está aqui hoje, ele vai explicar para nós um pouquinho sobre esse trabalho que ele realiza na fotografia, que eu considero muito interessante. Então, se você não conhece essa técnica que ele vai apresentar aqui, já vai lá, se inscreve no canal dele, que ele explica em vários vídeos toda a parte de captura, de edição. Então fica muito claro, através dos vídeos dele, de como fazer essa fotografia panorâmica imersiva. E eu tenho algumas dúvidas minhas que eu acho que talvez sejam dúvidas que talvez vocês também tenham. Então eu trouxe alguns questionamentos para apresentar para ele e ele vai tentar me responder lá do Rio de Janeiro. Vamos ver se vai dar certo essa interação aqui à distância. Pô, Giovanni, antes de tudo, muito obrigado por aceitar esse convite de aparecer aqui no meu canal. Eu tenho certeza que o teu conhecimento vai vir muito bem aos meus inscritos aqui. Eu acho que tu tem muito a agregar. Eu que agradeço aí o convite, Heitor. E a fotografia realmente é isso que nós estamos fazendo aqui agora. É um compartilhamento de informações. Porque o bom da fotografia é que é uma de muitas áreas em que quanto mais você compartilha conhecimento, mais conhecimento você adquire. Cara, então antes de tudo, como é que tu poderia explicar o que é exatamente essa fotografia panorâmica imersiva? O que é exatamente isso? Perfeito, Heitor. A fotografia panorâmica, o que seria esse panorâmica? Isso aí vem lá da época ainda dos gregos, ou seja, esse termo panorama, ele significa uma ampla visão. E na época analógica, da fotografia analógica, já existiam câmeras que conseguiam captar imagens panorâmicas. Elas utilizavam filmes especiais, algumas até giravam em torno de uma base. Tem até uma câmera que ela é conhecida como câmera mamute. Ela foi feita especialmente para poder fotografar um trem com vários vagões. Então esse termo de fotografia panorâmica ele já é um pouquinho antigo, mas a panorâmica imersiva ela é mais para a área digital. Então, com o sucesso das câmeras digitais, surgiu já softwares que eles conseguem fazer esse tipo de costura, juntar várias fotos e criar uma só. Por isso que quando você fala fotografia panorâmica imersiva, essa imersão vem de você ter uma foto onde você pode interagir com ela. É como se você estivesse dentro ali do cenário e você pudesse olhar em todas as direções, seja arrastando lá o mouse no computador ou com óculos de realidade virtual. Então, eu vi que esse tipo de fotografia é muito trabalhoso. Eu gostaria de saber como é que tu cobra pelo teu trabalho, Giovanni. É por hora de trabalho? É por fotografia que você entrega? Como é que funciona essa relação com seus clientes? Então, Heitor, como podemos assim dizer, depende. É a resposta que os fotógrafos iniciantes mais vão escutar ao fazer os mais diversos tipos de pergunta. Quanto vou cobrar? Que tipo de equipamento vou precisar? Aí sempre vem aquela resposta. Depende. Mas eu vou filtrar um pouquinho esse depende. Vamos para um caso mais específico. Vamos criar um exemplo aqui. Vamos imaginar que um restaurante chamou você aí do outro lado e falou: eu quero uma fotografia panorâmica imersiva do meu salão principal. Aqui no Rio, por exemplo, se cobra em média na faixa de R$350 por uma única foto. Pode parecer muito, né? Porque é uma única foto. Só que estamos falando de uma foto panorâmica imersiva e não estamos falando de um arquivo em JPEG. Estamos falando de um grupo de arquivos que pode gerar aí arquivos em HTML, arquivos em CSS, arquivos em PHP. Isso vai envolver um pouquinho de conhecimento em programação. Só que existe alguns serviços da web até gratuitos em que você consegue fazer isso tudo apenas lançando a foto. Mas não adianta pegar as fotos todas picotadinhas, porque a fotografia panorâmica imersiva exige, dependendo do equipamento, mais de uma foto. E esses serviços que fazem a montagem para ficar panorâmica imersiva, grande parte deles não vai juntar isso tudo. Você precisaria de um outro software para isso. Um exemplo é o Hugin, que é um software gratuito. Então você já precisaria de um software para poder juntar as fotos,
você precisaria de um software para poder pegar essa foto única e torná-la imersiva, e você ainda precisaria, se necessário, caso o cliente peça, fazer alguns ajustes aqui ou ali em relação à imersão. Aí, nesse caso, você pode pensar, bom, 350 é pouco, mas esse 350 eu estou me baseando em alguém, que nem eu e você que ainda está começando na área. Se você vai fazer, por exemplo, uma imersão conhecida como tour virtual, onde você vai fazer 5, 6 fotos imersivas e ainda ligá-las, a ponto de que você está olhando ali a fotografia imersiva, você rodou um pouquinho o mouse e viu uma porta. Aquela porta está indicando que tem um link. Se você clicar naquele link, você vai ser levado para uma outra fotografia, como se você estivesse navegando virtualmente. 5 fotografias desse tipo, que possam ser navegáveis, você pode estar cobrando aí em média 1.500, 1.600 se você for um fotógrafo iniciante. Caso você já tenha aí uma base sólida no mercado, você vai naturalmente ter equipamentos melhores que consigam entregar um resultado melhor para o seu cliente, que ele possa fazer uma impressão de 3, 4 metros, aí o preço naturalmente vai aumentar. Mas em suma, é isso. Sei que o preço eu estou me baseando aqui no Rio de Janeiro, na sua região, então pode ser diferente. O que você pode fazer? A mesma coisa que eu fiz. Quando eu comecei a estudar essa área, eu mandei e-mail para os principais fotógrafos panorâmicos do Rio de Janeiro e também para as empresas que faziam isso e mandei a real. Olha, eu estou começando, eu gostaria de saber quanto você cobra aí. Então, se a pessoa não te responder, não tem problema. Alguém vai responder. Afinal, estamos nesse barco juntos, correto? Bom, Giovanni, a primeira coisa que eu pensei quando eu fiquei sabendo sobre essa fotografia imersiva, panorâmica imersiva, é sobre a realidade virtual. Eu queria saber se tu acha que tem entrada nesse meio, se ela pode vir a ter uma relevância maior com o avançar da realidade virtual. O que tu acha? Com certeza, Heitor. A realidade virtual e a fotografia panorâmica imersiva, elas andam cada vez mais de mão dadas. Tanto que uma coisa interessante, eu conheci um pouco da fotografia panorâmica imersiva quando eu nem pensava ainda em me dedicar à fotografia como eu me dedico hoje. Era na época em que eu estudava mais a parte de criação de jogos em 3D, que eu usava um programa bem antigo, que é o 3D Rad, em que ele fazia meio que pré-pronto alguns jogos em 3D. Em relação a você colocar o céu no cenário, você tinha que abrir um plugin externo que te levava para um site que vendia fotos semi-panorâmicas de céu. Então dali eu vi que quem nutria esse site poderia ser qualquer pessoa, desde que a pessoa fizesse a foto do céu em 360, só que ele não era 180, porque existe a fotografia panorâmica que você consegue ver de um lado a outro, mas tem aquela que você pode ver totalmente, de um lado a outro, de cima para baixo, de baixo para cima. Então nisso eu já comecei a me interessar um pouco ali nesse tipo de nicho de mercado, que é para o mercado para jogos, mercado para a realidade virtual e também o mercado fotográfico. Então sim, a realidade virtual e a fotografia panorâmica imersiva tende a andar cada vez mais de mãos dadas. Giovanni, quais são exatamente os equipamentos que você vai precisar para fazer esse tipo de fotografia? Que tipo de câmera, de lente, de tripé, o que você precisa exatamente para fazer esse tipo de fotografia? Bom, a fotografia panorâmica imersiva, ela teve um tempo, hoje não mais, que tinha muitos equipamentos a se perder de vista aí. Desde câmeras DSLRs normais, até mesmo equipamentos em que com uma única foto você já conseguia cobrir toda a área. Eu vou começar situando com o meu equipamento. O que eu uso atualmente é uma Canon 350D, também conhecida como Canon XT, sensor cropado de 8 megapixels. E a lente que eu utilizo é uma 18-55. Isso vai fazer com que, para que eu preencha uma fotografia panorâmica imersiva, tire em média 72 fotos. Então são 72 cliques que eu dou para fazer uma única foto. Se eu utilizasse uma full frame com uma lente, sei lá, de 8mm, eu não precisaria de tantas fotos assim. Precisaria ir no máximo de 6, 7 fotos no máximo. Então percebe que o equipamento vai influenciar drasticamente. Quanto menorzinho o sensor, quanto mais fechada a milimetragem da lente, mais fotos serão necessárias e mais rápido você deteriora seu equipamento.
Por isso que se você pretende começar na fotografia panorâmica imersiva, hoje eu não aconselharia você já investir no melhor equipamento. Começa no equipamento que mais vai te dar trabalho para você ver se realmente é isso que você quer. Porque se você vai comprar uma full frame, se vai comprar uma 8mm só para isso, e sei lá, daqui a uns 3, 4 meses você vai ver que não é bem a área que você queria atuar, vai ter gasto um bom dinheiro nisso. Então começa com um equipamento mais furrequinha, vamos assim dizer, por que não com o próprio celular? Tem muita gente que faz a fotografia panorâmica com o celular, e sim, é possível. Bom, desses equipamentos que tu citou, certamente a cabeça nodal é a mais nicho, né? Que é realmente você precisa para esse tipo de fotografia especificadamente. Você conhece algum modelo mais acessível que não seja tão caro? Porque eu pesquisei na internet e realmente essa peça é muito caro para fazer esse tipo de fotografia. Eu tenho a resposta para sua pergunta, Heitor. Primeiro, a Nodal Ninja, ou seja, a empresa que tem esses equipamentos nodais, ela é uma das melhores que tem no mercado. E o único problema é o quê? É o preço. A durabilidade pelo que eu ouço falar, que eu não tenho Nodal Ninja, pelo que eu ouço falar, a durabilidade é excelente. A estabilidade é uma das melhores. A regulagem também, porque na fotografia panorâmica imersiva, a exemplo, o Google ele exige que caso você vá colocar uma foto para valer no Google Maps, para você fazer parte desse programa que ele pode te indicar como fotógrafo, ele exige que a foto já comece sempre apontando para o norte. Então você necessitaria de um equipamento que pelo menos tivesse uma bússola. Alguns equipamentos da Nodal eles têm até suporte a isso. Nada te impede de usar um aplicativo aí de celular, mas a Nodal ela já pensa em tudo. Ela pensa em estabilidade, pensa também no peso. Alguns vão estar com fibra de carbono, vão ser levíssimos. Só que aí o preço, né, aumenta um pouquinho. Se você pegar aquela dica que eu tinha dado antes, de começar assim com o equipamento mais básico, eu aconselho... Fez um barulhinho aqui, mas desculpa aí. Eu aconselho você pegar a cabeça nodal assim, mais alternativa que você achar. Esse aqui é um exemplo de cabeça nodal que eu comprei em sites chineses, o AliExpress. Ele me custou foi R$140. A princípio, se você nunca viu um equipamento de fotografia panorâmica, esse é um dos principais. Que a câmera vai ficar aqui em cima, vai girar em torno desse eixo aqui no tripé, para evitar um tipo de erro, que é o erro de paralaxe. Já que a perspectiva na fotografia panorâmica e imersiva, ela é primordial você consertar já, para não dar esse tipo de erro de paralaxe, porque senão na pós-edição, tu pode ficar horas, dias, meses editando e não vai conseguir acertar. Então o equipamento que vai sustentar a câmera é essencial para tirar esse erro de perspectiva. Esse que eu paguei R$140 foi mais para entender. Ainda utilizo ele, eu tive até que fazer algumas adaptações nele. Vocês vão ver aqui, ó, eu tive que colar aqui com algumas marcações. Eu também utilizo isso aqui na base do tripé, que são as marcações já voltadas para a minha lente 18mm. Ele é bem estável, mas valeu a pena gastar esse valor para eu poder entender e poder me especializar com a técnica. Eu agora pretendo futuramente comprar a cabeça nodal mesmo da Nodal Ninja, mas eu aconselho para você que nunca fez uma foto panorâmica imersiva e está se interessando no mercado, primeiro começa com o mais básico. Aí faz assim na sua própria casa. Eu cansei de fotografar a minha casa aqui, fazer passeio virtual para poder testar antes de começar a realmente me lançar aí no mercado. Então faz a mesma coisa, porque o maior problema é você já começar com um grande investimento e depois se arrepender porque vê que não é naquela área que você se adaptou. Então faz isso. Começa com o mais basicão, aí depois vai evoluindo com o tempo. Beleza? Muito bem, os clientes interessados em fotografia panorâmica imersiva pode ser principalmente eu e você aí do outro lado, quando a gente utiliza, por exemplo, o serviço do Google Maps. Ali é uma série de fotos que foram costuradas digitalmente, seja pela câmerazinha especial do Google que fica em cima de um carrinho, ou até mesmo por um fotógrafo que foi chamado pelo Google para estar naquele local,
ou, em alguns outros casos, chamado por uma empresa. E nesse caso, essa empresa ela consegue achar esse fotógrafo também pelo Google, porque você aí do outro lado pode fazer parte de um programinha do Google em que, ao você enviar para o Google Maps 50 fotografias panorâmicas imersivas, o Google já lhe reconhece como fotógrafo desse tipo de fotografia e empresas podem te achar por lá. Mas nada impede de você pegar seu equipamento, criar seu portfólio e, por conta própria, sair se divulgando, tendo um site em redes sociais. Então, os principais tipos de cliente vão ser justamente aqueles que querem que o futuro cliente deles tenha uma imersão do seu espaço. Então, seus futuros clientes podem ser hotéis, pousadas, fazendas, parques, restaurantes, qualquer um que queira demonstrar o seu espaço de forma digital para tentar atrair fisicamente o cliente. Bom, Giovanni, era isso que eu tinha aqui para trazer para ti. Eu espero que você volte aqui para o canal muitas e muitas vezes. Eu acho que a gente pode fazer mais parcerias como essa, trocar mais conhecimento. E eu tenho certeza que os meus inscritos descobriram um novo estilo de fotografia aí contigo. Acho que tu deixou bem claro como cobrar, como fazer essa fotografia inicialmente. É claro que se você quer aprender esse tipo de fotografia, você tem de ir lá no canal do Giovanni e assistir os vídeos de captura, de montagem dessas imagens, na edição. Tudo isso tá lá no canal dele. Eu acho que é uma fotografia muito interessante para você aprender também e que pode ser aplicado também na fotografia de interiores. Heitor, muitíssimo obrigado pela oportunidade de estar aqui no seu canal para poder divulgar um pouco mais a técnica da panorâmica imersiva. Agradeço também ao seu público que assistiu o vídeo até aqui e não esqueceu do like. E aliás, se você está assistindo aqui o vídeo do Heitor e não é inscrito no canal, você está dando muito mole. Porque o Heitor ele tem um conteúdo muito vasto aí sobre fotografia de arquitetura e interiores. E o melhor de tudo, o Heitor ele tem um olhar fotográfico excelente e uma iluminação muito pontual. Fora que ele tem um detalhismo, tipo, transcendental. E o melhor de tudo, ele cataloga tudo. Ou seja, tá tudo aí no canal dele. Você vai ver a santa paciência que ele tem para poder ficar arrumando cadeira numa sala de reunião para poder fazer uma foto em que ele não perca tanto tempo na pós-edição. Então, dá uma olhada no canal do Heitor aí se você não é inscrito. Você que já conhece o canal do Heitor, passa lá no meu também para conhecer o meu. Se juntar os dois canais, mais outros canais de fotografia que tem aí no YouTube, olha quanta coisa você vai aprender. Com isso, agradeço muito você ter visto até aqui. Agora vai voltar o Heitor aí para falar com vocês. Bom, galera, espero que vocês tenham curtido esse debate que a gente fez aqui entre eu e o Giovanni. Se vocês querem ver mais vídeos com o Giovanni, deixa o seu like aí, deixa nos comentários o que você achou e que você quer ver mais ele aqui. Eu acho o cara incrível, ele fala muito bem, ele consegue se expressar muito bem, ele tem muito conhecimento sobre fotografia. Eu espero aí nos comentários ver o que vocês acharam desta parceria, tá legal? Então tá, a gente se vê no próximo vídeo, valeu!